Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria no coração que nós estamos juntos para mais uma vez falarmos da palavra do Senhor. De grande aprendizado, nós podemos afirmar que em meio às dificuldades o Senhor tem nos permitido aprender. Vivemos dias de distanciamento social, dia em que a igreja não está podendo se reunir no templo, mas ainda assim, a boa mão do Senhor tem nos ajudado a aprender. Vai aqui sempre aquele nosso pedido que assim que os irmãos forem entrando, possa fazer um sinal, dando aí um retorno para que nós saibamos como está chegando na sua casa, o som, se precisa melhorar alguma coisa, para que antes de nós lermos a palavra do Senhor, isso seja feito. A nossa esperança é que, como de todos os dias, consigamos comunicar. Espero que você esteja de posse da sua Bíblia já e que abra no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 46, onde estaremos lendo a palavra do Senhor. O Evangelho de João tem sido para nós fonte de algumas mensagens, né? Alguns textos têm sido tratados neste Evangelho, embora aqueles que me conheçam saibam da minha admiração, da minha apreciação sobre o Evangelho de Lucas, mas o Senhor tem nos ajudado e tem nos feito entender algumas coisas através do Evangelho de João, aprendendo sempre algumas coisas, né? Sabemos que o Evangelho de João foi escrito logo nos primeiros tempos da igreja pós-partida de Jesus, e temos tirado dele aí, então, ensinamentos. João capítulo 4, a partir do versículo 46, e nós, antes de lermos, estaremos orando, pedindo a Deus a iluminação sobre as nossas vidas. Pai, nós louvamos o Teu nome e queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito a nós, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela Tua boa mão que nos sustenta todo dia, e nesse sustento nós temos conseguido viver nesses tempos difíceis, mas com entendimento que a Tua boa mão é que conduz todas as coisas. É o Senhor quem define todas as coisas. Nada provém de nós, sem o Senhor não temos entendimento, não sabemos para onde ir, mas sob a Tua direção nós faremos aquilo que o Senhor determinar, aquilo que o Senhor quer para que nós façamos, que é pregar o Teu Evangelho, mostrar o caminho, e aqueles que o Senhor mesmo quiser salvar, salvará por Tua misericórdia. Certo da Tua atenção, do Teu cuidado, oramos agradecidos em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Queridos, antes de lermos a palavra, dizer aí da nossa alegria no tempo chamado hoje, esse que é o dia 11 de junho de 2020, como já disse, um tempo de aprendizado, um tempo de grandes ensinamentos, e nós temos a oportunidade de, junto com a Igreja do Senhor, agradecer a Ele por motivos de alegria, por motivos de bênçãos que Ele tem dado a nós. E ainda hoje podemos participar aí deste culto de agradecimento a Deus pela vida da nossa irmã Sônia Campanhã, e confesso que às vezes, em alguns momentos, o Senhor nos surpreende, e essa tarde e noite foi uma dessas surpresas, gratas surpresas que o Senhor trouxe a nós, né? Foi muito bom participarmos desta reunião, assim como ontem da irmã Damares Botelho, e hoje assim a nossa irmã Sônia. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã, a vida de sua família. Aqueles que estiveram conosco viram a boa mão do Senhor através das bênçãos contadas por todos aqueles que têm acompanhado e vivido esses tempos junto com a nossa irmã. Isso são bênçãos do Senhor. E diz o texto então, João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, a partir do versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia,
onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, porque estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Se você, como disse no nosso último encontro, se você tiver de posse de uma Bíblia ou um atlas que possa te mostrar aí a cidade ou as terras de Israel nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, você pode observar aí a caminhada que Jesus vinha traçando. No nosso último assunto, Jesus está à beira do tanque de Jacó a conversar com a samaritana. E aí ele continua seguindo caminho acima em direção a Galiléia. Só que chegando próximo a Galiléia, você vai encontrar aí essas duas cidades, né? Cafarnaum e Caná da Galiléia. Este homem, esse oficial do rei, ficou sabendo que Jesus iria passar por ali, ou passar próximo dali. E ele se antecipa. Ele vai até Jesus e, ao pedir a Jesus que cure o seu filho, ele está pedindo alguma coisa muito difícil para ele. Ou melhor dizendo, ele está pedindo a Jesus algo que para ele é impossível de fazer. Jesus olha para a situação, vê o entorno, até chama a atenção dele para algo que também nos chama a atenção, a fala que Jesus tem para com ele. Então Jesus lhe disse, diz o versículo 48, porventura não virdes sinais, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Esse oficial do rei, ele tem um pedido a ser feito, ele tem uma missão a ser cumprida. Ele quer rogar pelo seu filho, ele quer interceder pelo seu filho, e ele não tem outra coisa na sua cabeça, na sua mente, a não ser encontrar com Jesus. Se você, nos dias de hoje, vai fazer uma viagem, seja ela a passeio, seja ela a trabalho, você se prepara, você tem todo um andamento no preparo. Você vai procurar conhecer o lugar para onde você vai. Seria bom se você soubesse como é que está o clima do lugar onde você vai, saber qual tempo de viagem se faz até lá, quais são os melhores caminhos, se essa viagem for muito distante, qual o meio de transporte melhor para se chegar até lá, se ela demandar passagens, você procurar um lugar onde é mais barato, onde é mais econômico, ou qual o melhor caminho, o que lhe dará melhor conforto. Se você vai sozinho é uma situação, se você vai com a família é outra situação. Viajar é algo interessante.
principalmente quando você tem um objetivo. E é o que vai acontecer aqui com esse homem. Ele sai da cidade de Cafarnaum, se antecipa, né? A casa dele fica em Cafarnaum. Era um lugar onde Jesus ainda haveria de passar, mas ele se antecipa e vem até Jesus. O texto não nos explica isso e a gente também não quer se aprofundar nesse detalhe, porque aquilo que tem me chamado a atenção é um outro ponto, mas é importante nós colocarmos aqui que este homem, ao ir até Jesus, ele tem, como já disse aqui, um alvo, um objetivo. E todos os preparos que ele fez para essa viagem, se é que fez algum preparo especial, o texto não nos conta. O texto diz para nós que ele tinha no seu coração um desejo. Nós temos feito muitas viagens nas nossas vidas. Nós temos arrumado as malas algumas vezes nas nossas vidas. Bom é arrumar as malas para fazer um passeio, para uma viagem de lazer com a família, de férias, um final de semana prolongado. Bom é estar descansando. E mais difícil é quando fazemos uma viagem, quando se tem algo tão importante quanto um filho na alça de mira, ou seja, sendo o principal motivo, e este filho precisa de socorro. Quem vai buscar socorro, quem vai encontrar socorro, tem brevidade, tem celeridade, tem pressa para encontrar a resposta para aquilo que ele está buscando. Assim é o oficial do rei. Ele vai até Jesus, pede a Jesus, ele ouve a Jesus e ele volta à sua casa. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Notem bem, eu tenho chamado a atenção até aqui esse momento para a importância que esse menino tem. Esse menino é importante. Ele é oficial do rei, mas não é só ele que está preocupado com a saúde e com o bem-estar desse menino. Porque ao perceber que ele está chegando, os oficiais, os seus servos, têm o desejo de ir ao encontro dele para tranquilizar o seu coração, para que ele fique em paz. E diz: seu filho vive. Então indagou ele: que horas? Quando isso ocorreu? Então eles informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Aqui, então, tem uma informação muito substancial para nós. Ontem, por volta da 7ª hora, a febre o deixou. Então, se um dia anterior ele ficou bom, ou seja, se um dia antes este homem ouviu a voz de Jesus falando sobre o seu filho e a febre o deixou, e ele viaja todo esse dia até chegar na sua casa, um dia depois da cura ele então chega à sua casa, a viagem que ele fez não foi curta, tanto para ir quanto para voltar. E pensando aqui em distâncias, em cobrir distâncias longas, nós podemos ver a palavra de Deus quando nos ensina sobre isso, né? Temos a questão da mulher, da sunamita, que viaja uma longa distância para falar com Eliseu. Vemos a questão dos próprios discípulos de Jesus após a sua morte, no caminho de Emaús, quando eles, desistindo de esperar, vão fazer outras coisas, vão buscar outros caminhos. Distâncias são necessárias ser cobertas. Dito isto, vamos ler o versículo 53 e 54 de carreirinha. Com isto reconheceu o pai que aquela precisamente era a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir para a Judéia, da Judéia para a Galiléia. A situação que está diante do pai, e nós descrevemos até aqui. Ele tem um filho que está passando mal, está doente, está enfermo, e não pouca coisa. Tanto é que ele precisa de um socorro. Sendo ele oficial do rei, nós vemos que
deveria ter buscado na medicina, mesmo nos tempos difíceis que vivia Israel, mas ele já deveria ter buscado a solução para o seu problema e não a encontrou. E aí então ele sabe da notícia de que Jesus vinha subindo da Judéia para Galiléia, e ele então vai ao encontro de Jesus, recebe dele a ordem para ir para casa, e assim ele o faz, e chega em casa e vê a situação diferente. Até aqui, nós explicando de forma bem superficial o texto, vemos que a viagem foi cansativa, que a viagem não foi rápida e que ele tinha um objetivo, uma direção. De posse da resposta, ou de posse daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, ele volta à sua casa e encontra de fato e verdade que o seu filho tinha se recuperado, o seu filho estava são, o seu filho já não tinha mais enfermidade. Aí então ele creu, e toda a sua casa. Por quê? Porque este filho tinha importância. Esse filho tinha importância, esse filho era alguém que era caro para ele, não só para ele, mas para toda a sua casa. Quais são as viagens que você tem feito? Como você tem buscado e em que você tem buscado? Se você tem buscado no lugar correto, o que você tem feito com a resposta que você tem recebido? E nós precisamos colocar aqui algumas breves situações. Existem várias formas de Deus falar conosco. Deus usa a sua palavra para se revelar a nós. E se revelando a nós, ele nos diz como deve ser. E uma das formas que devemos nos aproximar de Deus é confiando, crendo, tendo fé. Primeiro ponto, guarde aí. Tenha fé no seu coração. Porque tendo fé e Deus lhe respondendo segundo a sua vontade, ou seja, a vontade dele, e não aquilo que eu e você queremos ouvir como resposta, tem uma implicação muito forte, eu diria, naquilo que nós devemos entender. Deus fará o que lhe aprouver com os nossos pedidos. Ele fará do jeito dele, no tempo dele, independente do que isso vai causar para nós. Se você é impaciente, se você é estressado, se você é frágil, se você não crer, isso não mudará o conceito de Deus. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que todas as vezes que o povo pecava, que todas as vezes que o povo errava para com Deus, ele os castigava de uma forma. E este castigo era aplicado até que o povo reconhecesse o seu estado errado. E aí então, quando o povo se voltava para Deus, clamava a Deus, mostrava dobrado diante de Deus, flexionado diante de Deus, Deus então entendia e usava de misericórdia para com o povo. Eu e você precisamos tirar algumas lições. E eu já apontei uma. Na questão de seguir a Deus, é necessário ter fé. E tendo fé, ao ouvir a resposta de Deus, você não vai vacilar na questão de caminhar. Independente do estado que esteja a estrada, o caminho a ser percorrido, se o Senhor disse, você pode. Se o Senhor mandar, você pode. Se o Senhor orientar, você pode seguir a viagem, porque Ele é o controlador de todas as coisas. Assim Ele fez na vida do oficial, do filho do rei, e assim Ele também pode tratar conosco e fazer, dando-nos maravilhosas bênçãos. Incontáveis bênçãos, independente do momento em que se vive. Bom é viver amparado, sossegado nos braços do Senhor. Ele teve fé, mas ele também teve a disposição de caminhar na direção de. Disposição no desejo de encontrar-se com a solução.
prostrado, parado, caído, não vamos conseguir. Há um detalhe também no Antigo Testamento, quando Deus fala através dos seus profetas, muitas das vezes são repetidas, você vai encontrar isso muitas vezes, quando Deus diz, falando com os seus profetas, ele diz, ponte em pé e falarei contigo. Você precisa caminhar, você precisa buscar forças em Deus, crendo. Quais são as dificuldades? São muitas. Então por isso eu vou arriar as armas e não vou à luta. Não é isto que Deus quer para nós. Não é isto que Ele tem nos chamado a ser. E eu digo isso agora de uma forma muito direta. Deus não se preocupa, Deus não está preocupado com aquilo que a nossa... Entenda bem o que o pastor quer colocar aqui. Ele não está preocupado se a tua bênção vai chegar em de acordo com conquistar o país, em de acordo com conquistar a nação, de acordo com conquistar o mundo. Independe, se o mundo está na pandemia, mas Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Independe se eu já gastei todos os meus recursos, se eu já levei ao médico, se eu já tratei com aquilo que pode ser solução humana, Deus quiser fazer diferente, Ele fará. Deus é livre no seu agir. Você precisa estar com fé no coração. Você precisa caminhar na direção de descobrir a solução, independente de quanto você tenha que andar. Mas após ter ouvido a resposta de Jesus, Jesus diz para ele, se você vê o milagre, se você ouvir falar, você vai crer? Vai, o teu filho vive. Ele não duvidou. Quem crê não duvida. Tenha fé. Põe-se a caminhar. E depois, reconheça. E quando ele reconhece, voltando para sua casa, os seus servos vêm ao encontro dele e dizem assim, graças a Deus, ou seja, eu estou usando uma expressão nossa agora, uma expressão do cristão. Mas imagina os servos dizendo para ele assim, fique tranquilo, o teu filho vive. E ele pergunta, quando isso ocorreu? Quando se deu esta mudança? Ontem, por volta da hora 7ª, ele lembrou-se da hora em que Jesus lhe havia falado e reconheceu. O versículo penúltimo que nós lemos diz, ele creu e toda a sua casa. Você é portador da mensagem. Se um dia tiver a oportunidade, desejo contar o testemunho de como o Evangelho chegou na minha casa, na minha família. Alguém creu, alguém foi, alguém caminhou, e a situação era totalmente adversa. O status quo da nossa família era de se ter piedade, de se ter pena. Mas Deus resolveu agir diferente. E a sua graça nos alcançou. Queridos do Senhor, filhos do Senhor, como já disse, hoje foi um dia emocionalmente bem pesado, né? Pesado que eu digo na questão daquilo que quem me conhece sabe, né? Como nós choramos já hoje. Choramos de alegria. Choramos por ver uma história sendo contada debaixo das mãos de Deus. E agora nós refletirmos sobre essa história. Alguém que ouviu da fonte, o próprio Jesus Cristo, foi e foi abençoado. Seguiu e foi abençoado. Mas a bênção chegou para ele de uma forma que ele não pôde mais se desgarrar, ele não pôde mais se desviar do abençoador.
Ele foi buscar ajuda, encontrou o ajudador e, ao retornar, o resultado da sua busca foi tão latente, foi tão abrangente, eu diria, que não só ele, mas toda a sua casa creu. Que Deus cuida de nós, que Jesus Cristo veio para nos ajudar. Ele é o nosso auxílio. Que em todo tempo, que em meio a todas as dificuldades, eu tenho sido firme nesses últimos 2 ou 3 meses de pandemia em dizer que Deus tem cuidado de nós. Talvez tenha repetido a frase que irei falar centenas de vezes. Deus está no controle. Tem até as canções que nos remetem a isto. Deus está no controle de tudo. E por Ele estar no controle de tudo, o nosso coração, que é pequenininho, frágil, como uma bolha de sabão, como também sempre digo, precisa estar sossegado. O mar está revolto. Há quem aponte, nesses tempos em que nós estamos vivendo, que pós-pandemia da saúde virá a pandemia da economia, onde muitas pessoas, muitos pais de família, muitos responsáveis por famílias perderão o seu sustento e aí precisarão estar firmados em alguém, em alguma coisa, para não entrar em desespero, para não entrar em pânico, mas para ter tranquilidade no Senhor. Sossega teu coração, alivie tuas cargas. Você já encontrou o dono da vida, ou melhor, você já foi encontrado pelo dono da vida. E assim como ele disse para o oficial do rei, pode ir para casa porque o teu filho vive. A resposta do Senhor para nós, prestem bem atenção no que na sentença que irei usar agora, ela é profundamente interessante no que tange nós pensarmos nisto depois. O Senhor não tem para os seus, em nenhum momento, uma resposta negativa. Mas como assim, pastor? Deus não diz não? Sim, Ele diz não. Mas até o dizer não de Deus para nós é positivo, para nós é benfeitoria. Porque mesmo que tudo termine aqui, quando se fecha a cortina da vida, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando chegar o fim, quando chegar o momento da nossa partida, quando fechar a cortina da vida no tempo presente, abrir-se-á a cortina do céu. Aí começará a vida. Por isso eu digo, com o Senhor, nosso Deus, não tem resposta negativa, porque até para a morte é o início da vida eterna. Difícil para nós entendermos isto do ponto de vista humano, porque o que nós queremos é viver. Claro que nós queremos viver, mas nós precisamos viver na vontade, no controle do Deus que pode todas as coisas. Se Ele quiser que fiquemos aqui, vamos ficar. Se Ele quiser que nós venhamos a partir, partiremos. E o melhor de tudo, o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, que ele diz, escrevendo com grande sabedoria, ele diz, o que eu queria era partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Então, se terminar aqui, estar com Cristo é melhor. Mas por enquanto isto não acontece, veja a positividade, e eu não estou falando de positivismo, eu não estou falando aqui de sentença de que tudo vai dar certo pelo meu entender, pelo meu querer. Não sou eu que vou dizer isto deve acontecer ou aquilo não deve acontecer. Nós estamos debaixo da potente mão de Deus e é Ele quem define. O que o pastor disse aqui é simplesmente que eu preciso ter fé, que eu preciso estar em pé, disposto a guerrear, a combater o bom combate. E ao ouvir do Senhor, vai irmos. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Sosseguemos o nosso coração, acalmemos a nossa pequena fé nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. E enquanto isto, Ele vai nos abençoando. E enquanto a pandemia não passa, nós ficamos em casa vendo a boa mão do Senhor atuando sobre nós. Tempos das pandemias, das dificuldades,
Muita gente tem olhado aí para o número das mortes, né? E nós temos visto pessoas interessantes falando para que nós observemos também a mão do Senhor no número de curados. Vamos olhar por todos os ângulos, vamos olhar para todos os lados e em toda e qualquer situação sentir e ver a boa mão do Senhor sobre nós. Que Ele nos alimente. Fique firme. Oficial do rei. Pensa bem no testemunho do rapaz. Ele soube que Jesus iria passar. Foi até lá. Ouvindo de Jesus, creu e voltou à sua casa. E quando recebeu a bênção, reconheceu. Seja assim também o seu coração. Espere em Deus. E aquilo que Ele te der, receba com o coração aberto e agradeça. Corações gratos na presença do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Que a sua palavra nos alimente. Adiantando já aqui, né, que voltaremos no nosso próximo encontro na terça-feira. No domingo temos um convidado especial que ele estará falando no canal da igreja. O pastor estará num outro momento, também pregando a palavra de Deus, mas num outro canal. E que Deus nos abençoe. Sempre, sempre. Seja do nosso jeito ou não. Seja da forma que queremos ou não. Seja da forma que pedimos ou não. Mas agradeçamos sempre a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. Que sua palavra nos alimente. Fiquem todos com Deus. Até a terça-feira, se Deus nos permitir.